desde aqueles canais mais simples, né, os mais humildes, as pessoas com pouco nível de instrução, que geralmente são vítimas prediletas, né, das fake news, do WhatsApp, principalmente, Facebook e tantas outras redes sociais, mas também nós também temos os canais que são talvez os mais perigosos, os mais ameaçadores, que vestem, né, a roupagem do conhecimento, da ciência, para contar inverdades, né, para distorcer os fatos, né, e chegar a afirmações irresponsáveis e desprovidas de conteúdo científico, como a de muitos pediatras que têm dito que as crianças não são vetores do coronavírus, né? Se bobear, eles nem sabem o que é um vetor, né? Se você bobear, eles acham que vetor deve ser alguma coisa relacionada à mecânica e não exatamente à doença, né? Mas é uma pena, né, a gente ter esse tipo de profissionais aí assinando essas listas, professora Patrícia, que inclusive teve uma lista famosa dessa, rodando o Brasil aí com vários médicos defendendo a autonomia médica, né? Autonomia médica, na verdade, é autorização para matar, né? Com a cloroquina, com a ivermectina, né? Então, não vamos generalizar. Eu quero que vocês saibam aqui que a maioria dos médicos do Brasil, ou talvez a boa parte deles, não são canalhas, eles não recomendam cloroquina, eles não dizem que crianças não são vetores, na verdade são grupos, né, geralmente bolsonaristas, né, pessoas que têm interesses, né, ligados a hospitais privados, ligados à indústria, né, que acabam se beneficiando, né, com os desdobramentos da epidemia de Covid-19. Mas, enfim, então, acho que a título de apresentação geral era mais ou menos isso, né? Eu só queria falar aqui algumas questões mais específicas sobre o contexto escolar de retorno às aulas, né, que tem gerado muita confusão, né? Dizer para vocês que o primeiro ponto que precisa ser levado em consideração para o retorno do ensino presencial, seja lá onde for, na China, na Bolívia, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Coreia do Sul, não interessa. O primeiro critério e o critério mais importante a ser avaliado é o critério epidemiológico, ou seja, do número de casos novos, da incidência de casos novos, os indicadores epidemiológicos como os de incidência de Covid, que é um indicador muito problemático, a gente pode inclusive até falar sobre ele, né? Eu vou responder uma das perguntas daqui a pouco aqui sobre o enfrentamento da pandemia e vou falar sobre a omissão proposital do governo federal e da maior parte dos entes federados do Brasil em não fazer testagem. Por quê? Ao não fazer a testagem, eu oculto, testagem em massa, né? Eu oculto da população a evolução da curva epidêmica, eu tiro a possibilidade dos professores se defenderem dizendo, olha, a taxa de transmissão do coronavírus na minha cidade está aumentando ou está diminuindo ou está estável. E aí eles mantêm o controle da narrativa porque eles gerenciam informações que nós sabemos que são amplamente subnotificadas, eles gerenciam informações que, quando não são subnotificadas, são informações que sofrem com atrasos, né, de atualização por vários motivos, né? Então, eu vou detalhar isso durante essa resposta, mas o que eu queria dizer para vocês é que o principal critério é esse, o critério epidemiológico, e é o que menos é seguido. Depois do critério epidemiológico, nós temos que pensar na estrutura de cada uma dessas escolas. Primeiro, a escola X, Y ou Z, ela está preparada do ponto de vista sanitário, ou seja, tem eventualmente tapetes sanitizantes que são constantemente, né, monitorados, trocados, né, por equipes responsáveis por esse trabalho. Você tem, por exemplo, salas com espaço e ventilação suficiente para você conseguir dar uma aula, por exemplo, com circulação de ar, ou são quase todas, como a maior parte das salas que nós conhecemos no Brasil, insalubres, e que em alguns casos, como no caso do Amazonas, aí eu queria contar um pouco da história das salas de aula do Amazonas, que tem as grades, né, as janelas soldadas, né, para evitar roubos, né?
vocês devem ter acompanhado na imprensa nacional que até poucos dias atrás Manaus estava sitiada, né, por facções criminosas de diferentes órgãos, né? Órgãos, inclusive, que a gente nem pode comentar aqui para não dar problema, né? Mas queria dizer que eram diferentes atores envolvidos na criminalidade, né? Então, nessas escolas não tem condição física nesse sentido, né? As salas são tão pequenas que você não consegue manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre uma mesa e outra. Você não oferece normalmente condições para o trabalhador da educação, e aí eu não quero ser classista, nem excludente, e considerar o trabalhador da educação somente como professor, aquele camarada que foi para a escola obrigatoriamente, aquele camarada que fez nível superior. Eu, quando falo em trabalhador da educação, me refiro de uma forma ampla a todas as pessoas que estão diretamente ligadas com a atividade escolar. A merendeira, o vigia, o professor, o pessoal da limpeza, perdão, enfim, todo mundo que trabalha dentro da instituição escolar. Por acaso, essas prefeituras, esses governos estaduais, eles fornecem álcool gel em quantidade suficiente para professores e alunos acessarem diariamente? Por acaso, nós temos torneiras com água e sabão disponível para os alunos e professores fazerem uso diário? Nós mal temos água, gente, na descarga dos banheiros, vocês sabem disso. Vocês que são professores, vocês que já foram alunos, principalmente de escolas públicas, vocês sabem que às vezes nem a descarga do vaso sanitário funciona. Imagina lavar as mãos com água e sabão, né? Essas prefeituras, elas vão estar prontas para fornecer máscaras que protejam os professores, como máscaras N95, né? Máscaras com capacidade de filtragem. E eu faço questão de soletrar essa palavra, porque é uma palavra que esses canalhas que estão dirigindo as secretarias de educação e as secretarias de saúde, eles fazem questão de ficar recomendando para professores e algumas vezes até para trabalhadores de saúde, essas máscaras que não têm capacidade de filtragem, como as máscaras cirúrgicas, que inclusive são de uso hospitalar, elas não filtram micropartículas como a do coronavírus. As máscaras de pano, então, nem se fala, mas pode colocar 3 camadas. Não, essa história, quem inventou foi o Mandetta, lá em março de 2020, para se livrar do problema, né? Inclusive, vocês devem lembrar que o Mandetta, né, um dos que apoiou a implementação, a aprovação da PEC, né, do projeto de emenda constitucional que cortou recurso de vocês da educação, que cortou recurso da gente, que está fazendo falta agora na pandemia, e que também disse que a testagem em massa era desperdício de recurso público, foi ele que deu as instruções, ensinou as pessoas a produzir a máscara, mas não ensinou ninguém a usar. Você não viu campanha massiva ensinando as pessoas a usar máscara. Até hoje, você vê as pessoas colocando a máscara no rosto e toda hora puxando a máscara por aqui, como se ela fosse alguma coisa, um item, um pertence pessoal que faz parte de você e que está livre de contaminação. Ora, se a máscara tem a função de fazer uma barreira física, essa máscara de pano, né, e não filtragem, é totalmente diferente de barreira física e de filtragem. Então, se a máscara tem o papel de fazer a barreira física e você mete a mão toda hora na máscara, você está contaminando sua mão. Na próxima superfície que você colocar sua mão, você vai estar levando o coronavírus na maçaneta da porta, na mesa, no transporte coletivo, no volante do carro, da bicicleta, ou de qualquer lugar que você encostar. Então, essa foi uma parte que ninguém falou e não falam porque eles não têm interesse. Então, voltando à questão das máscaras nas escolas, nós precisamos exigir, caso os professores sejam orientados a voltar para o ensino presencial, mesmo vacinados, a disponibilização de máscaras com capacidade de filtragem, as chamadas máscaras N95. Jéssica, mas peraí, não estou entendendo. Você está falando que mesmo a pessoa que está vacinada vai ter que usar máscara? Sim, porque essas vacinas, elas não fazem milagre. Principalmente se nós lembrarmos que esse governo irresponsável fez a opção de vacinas que não são tão eficazes como outras vacinas,
baseadas em tecnologia de RNA mensageiro, que é o caso da Pfizer BioNTech, da vacina da Moderna, né? Nós optamos pela Coronavac, que tem uma eficácia limitada, e a AstraZeneca, que a gente não sabe ao certo qual que é a eficácia dela. Primeiro dizem que a eficácia é um pouco mais baixa, agora estão dizendo que é um pouco mais alta, e por último, agora estão dizendo que uma dose ela promove até 70% de proteção, né? Então, são dados que a toda hora mudam, né? Então, se esses dados mudam a toda hora e a gente sabe que nenhuma dessas vacinas, principalmente as que estão sendo usadas no Brasil, que tem claras limitações, não protegem totalmente contra a Covid, é mandatário, é necessário que os professores tenham uma proteção adicional, ou seja, a máscara com capacidade de filtragem, a máscara N95. Por quê? Porque nós sabemos que a eficácia dessa, inclusive da melhor vacina, pode fazer com que você se infecte, você pode ficar assintomático e você vai para casa. Tá? Você não vai sair da escola e vai para outra galáxia, vai para outro planeta, se isolar, não. Você vai para casa. Você vai contaminar sua mãe, você vai contaminar seu pai, você vai contaminar sua avó e seu avô, mesmo sem saber. Por quê? Porque você já vai ter um efeito, provavelmente, da vacina, que ele acabou mascarando, né, a sintomatologia positivamente, nesse caso, mas, ao mesmo tempo, negativamente, porque você não sabe que está transmitindo o coronavírus. E, por isso, é importante que seja exigido a máscara com capacidade de filtragem, mesmo depois dos 15 dias após a segunda dose da vacina para a Covid-19, tá? Então, isso é um item fundamental que vocês não podem abrir mão, até porque o problema da exposição ao coronavírus, ele não é exclusivamente dentro da sala de aula. Vocês sabem que o professor, ele tem que ir para a cantina, ele tem que fazer reunião com outros colegas e, principalmente, que para chegar e sair da escola, às vezes, ele precisa passar numa lan house para imprimir alguma coisa, ele precisa passar numa lanchonete para fazer um lanche, ele precisa passar num restaurante para fazer um lanche, ele precisa passar numa papelaria para comprar alguma coisa, e o pior de tudo, ele vai ter que subir, em boa parte dos casos, no transporte coletivo. E todos nós sabemos como é o transporte coletivo no Brasil, né? Então, por esse motivo e por tantos outros motivos, eu poderia passar um dia inteiro aqui falando desses detalhes, né? Que são janelas de oportunidade para a transmissão do novo coronavírus, né? Então, de uma forma geral, seria isso, né? Nós temos que atentar, primeiro, para a situação epidemiológica da incidência dos casos novos no município. Segundo, segurança sanitária dentro da escola e fora da escola, sendo que segurança sanitária dentro da escola são todas essas características, como eu disse agora há pouco, de salas ventiladas, espaço suficiente para você manter a distância mínima de 1,5 metro entre uma mesa e outra, e, acima de tudo, uso obrigatório de máscara, seja lá qual for, pelos alunos, e necessariamente máscara com capacidade de filtragem, como a N95, para os professores se protegerem em sala de aula e fora de sala de aula. E, por último, lembrar que o vírus, ele não circula só na escola, ele está na escola e, principalmente, fora dela, e que as crianças, ao contrário do que esses pediatras canalhas afirmam, né, que as crianças não são vetores da Covid-19, do novo coronavírus. As crianças são sim vetores, talvez eles não sejam super espalhadores, né, como os adultos jovens, mas, de qualquer maneira, eles são uma bomba relógio, porque a maior parte das crianças não apresenta sintomas. Então, para nós, trabalhadores de saúde, é muito mais fácil lidar com um paciente adulto, jovem, para a identificação da Covid-19 do que com uma criança, porque a criança não entende muito bem o que está acontecendo com ela, e o sistema imunológico dela, por inúmeras razões que nós não conhecemos até o momento, né, ela acaba desenvolvendo uma resposta imunológica bem melhor do que adultos e principalmente idosos, e isso faz com que, na maioria das vezes, eles fiquem assintomáticos, mas ainda assim
transmitindo a doença, né? O último ponto que eu esqueci de levantar e que geralmente fica ignorado é que toda escola que voltar para o ensino presencial, ela necessariamente precisa ter um comitê de monitoramento. Para quê? Para você saber, para você fazer triagem, levantamentos. Vamos supor que tem uma escola com 100 salas de aulas, né? Vocês podem trabalhar com uma sistemática de sortear todos os dias 10 salas de aulas para, em cada uma dessas salas de aula, vocês conversarem com o professor, conversarem com alguns alunos, para eventualmente identificarem alguém que está sintomático ou que tem algum parente assintomático. Porque muita gente fala assim, não, Jesse, mas agora o prefeito mandou colocar aquele aparelhinho de raio laser na testa para ver se tem febre. Bom, então, essa é uma medida inócua, né? Porque nós, como eu acabei de falar para vocês, as crianças, elas geralmente são assintomáticas. E nem sempre toda pessoa que está com Covid-19 necessariamente tem aumento da temperatura corporal. Então, não adianta, é uma medida inócua, né? O que vocês precisam fazer é isso, obrigar os municípios, obrigar o Estado a fazer comitês locais de acompanhamento da epidemia de Covid-19. Ah, Jéssica, mas por que ninguém faz isso? Você sabe por quê? Porque vão começar a identificar casos, e quando identifica casos, um dos critérios para o ensino presencial é suspensão das salas de aula. E é por isso que o prefeito e o secretário de Educação não pode ouvir falar nesses comitês em cada uma das escolas, porque esses comitês eles podem a qualquer momento identificar um pequeno surto e esse pequeno surto ele vai obrigar essa criança e essa sala de aula a ser interditada ou até mesmo, numa situação mais grave, toda a escola ser interditada para que você tenha um tempo de fazer esse surto, né, arrefecer na instituição escolar. Então, de uma forma geral, seria isso. Eu acho que eu até me estendi a vida que eu estava prevendo aqui, né? Espero que dê tempo aqui para as nossas perguntas e respostas. Obrigado. Ô, Gessen, e aí, só para terminar, antes de passar para o povo, eu espero que você fique um bocadinho mais com a gente, né? Aqui a gente fala um bocadinho mais. Sei que você está cheio de tarefa. Que lições que a gente pode aprender aí, Gessen, com o retorno presencial sem controle? Que lições que a gente deveria aprender com Manaus? Microfone fechado, Gerson. Tá sem áudio, Gerson, tá sem áudio. Desculpa, eu acabei esquecendo aqui desse detalhe. O que eu estava dizendo é o seguinte, é que eu posso sim, claro, devo falar, mas eu vou falar de uma perspectiva mais epidemiológica, como seria de se esperar, e eu estou vendo que a professora Elma Sampaio, de Manaus, né, ela também é do Sindicato dos Professores, está aqui na sala. Inclusive, eu poderia fazer uma breve fala aqui de uns 2 ou 3 minutinhos e eu gostaria de pedir para vocês darem um espaço parecido de uns 3 minutinhos para ela falar, porque ela, sim, vai dizer com propriedade a visão de um professor, a visão de alguém que tem sido vitimado desde o ano passado a esse tipo de abuso pelas autoridades educacionais. Espero que seja possível e que a professora Elma esteja online. Vamos esperar ela mandar uma mensagem aqui para a gente, né? Não, perfeito, perfeito. Enfim, bom, então, de uma forma geral, o que eu tenho a dizer sobre a experiência de Manaus, focando na questão educacional, é que em 2020 nós tivemos um retorno das atividades não essenciais, aproximadamente 2 meses, 3 meses depois, 2 a 3 meses depois do pico explosivo da transmissão comunitária. Então, você tem um momento muito grave aqui, a transmissão caiu, e quando ela cai, iniciam as flexibilizações, porque a curva de contágio, de fato, tinha caído de forma considerável. Tá? Então, o que aconteceu nesse momento? Você, apesar dessa subida, né, e da caída, você começa a fazer as flexibilizações, e aquela curva que vinha caindo, 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 ela para de cair. Aí vem fase 1, fase 2, que entra o retorno do ensino presencial nas escolas privadas, como sempre, né?
os ratinhos de laboratório preferidos dos prefeitos e governadores são os alunos do ensino privado, né? Depois do ensino privado veio o ensino público. Eu só sei que lá no finalzinho, quando estavam fazendo o retorno presencial dos últimos alunos do ensino público da rede estadual do Amazonas, que foi mais ou menos no final de setembro de 2020, a professora Elma, se for fazer a participação dela, que me corrija, foi mais ou menos quando, exatamente nesse momento, o risco de mortalidade por Covid-19, de acordo com os primeiros sintomas, atinge o primeiro pico da segunda onda. Todo mundo deve estar cansado de saber o que aconteceu em Manaus em janeiro de 2021, agora, né, quando teve aquela morte, aquelas centenas de mortes por asfixia dentro e fora do hospital, né? Mas antes desse pico, nós tivemos um primeiro pico da segunda onda, que foi no final de setembro de 2020, e eu tenho certeza que ele foi alimentado por esse retorno irresponsável e massivo de praticamente todos os alunos da rede privada e, por último, da rede pública em Manaus. Então, mais uma vez, né, repetindo todas essas atrocidades, esses crimes contra a humanidade e contra a saúde pública, o governador do estado do Amazonas, ele de novo, agora em 2021, fez um retorno das atividades não essenciais ainda mais precoce do que em 2020, né? Nós tivemos aquele pico explosivo, vocês devem lembrar, em janeiro, na segunda quinzena de janeiro de 2021, e inacreditavelmente o governador, menos de 40 dias depois, já estava iniciando as flexibilizações, que foram muito mais rápidas do que em 2020, né? E adivinhem qual foi uma das primeiras atividades a voltar? Às escolas, né? Os ratinhos de laboratório preferidos, né, desse governo, que não tem o menor constrangimento de expor professores e alunos ao adoecimento e à morte evitável por Covid-19. Então, essa é a experiência que eu tenho a dizer para vocês, e que isso resulta não apenas na infecção de professores, mas na morte de muitos professores. Inclusive, agora em 2021, a professora Elma, espero que ela esteja nos escutando e que possa dar seu depoimento, ela tem números mais atualizados. O número de professores mortos agora em 2021, com essa nova onda de contágios, foi muito maior do que em 2020, e neste momento, né, o governo do estado do Amazonas e a prefeitura de Manaus estão querendo obrigar todos os professores, ou praticamente todos, a voltarem ao ensino presencial, basicamente porque eles acham que eles estão protegidos com a primeira dose da vacina para alguns professores, né? Bom, eu vou encerrar agora, que a professora Elma acabou de responder. Se possível, a gente dá uns 3 minutinhos aí para ela fazer essa exposição rapidinha aí. Obrigado, gente. Ok, só abrir o microfone, professora. Professora Nelma? Professora Elma, não estamos ouvindo a senhora. Está sem áudio, mestra. Aí ela está com a mão levantada. Ivani, eu estou tentando abrir o som dela. Espera aí. Será que algum administrador tem que abrir o som dela? Aqui aparece fechado. Já está aberto já o dela. Já está aberto. Já está aberto. Ah, não. Ativar o som. Pode ativar, professora. A gente já tinha ativado o som dela. Aqui, ó. Pedir para ativar o som. Pode ativar. Eu acho que é o microfone dela. Porque nós estamos... Se a senhora tiver com fone de ouvido, retire o fone de ouvido do celular, por gentileza, mestra. Agora estamos ouvindo, eu acho. Tá. Show. Agora vocês me escutam?
Sim, Ah, perfeitamente. sim, Perfeito. perfeitamente. Bem, boa noite a todos e todas que estão escutando esse momento tão oportuno. Boa tarde aos colegas aí de Contagem, ao nosso companheiro Gésen Orelana, enfim, a todos os que estão acompanhando esta transmissão ao vivo. Nós gostaríamos de dizer para vocês que é importante que haja uma resistência para que o retorno das aulas presenciais aí em Contagem, ele não venha a se concretizar. Aqui em Manaus, nós tivemos experiências muito difíceis, muito desesperadoras, eu posso dizer para vocês, por conta que ano passado o governo do estado do Amazonas decretou o retorno das aulas presenciais, como fez este ano também. Nós resistimos com uma greve, a greve pela vida, que durou 90 dias, porém, mesmo assim, as aulas, elas retornaram, porque nem todos os professores aderiram à greve. O fato é que o retorno das aulas presenciais ocorreu somente na capital e somente para as escolas da rede pública estadual. No dia 10 de agosto, iniciou as aulas do ensino médio. E depois, no dia 24 de setembro, as aulas presenciais reiniciaram para as escolas de ensino fundamental. E o que nós vivenciamos logo depois de 2 semanas do retorno das aulas do ensino fundamental foi um índice muito elevado de contaminações pela Covid-19 de trabalhadores da educação, mas também em extensão da população manauara. Então, com esse retorno das aulas presenciais, sem sombra de dúvida, ele contribuiu para que nós vivêssemos momentos aterrorizantes, que foi a segunda onda da Covid-19. Essa segunda onda da Covid-19, com certeza, ela foi apressada e foi agravada pelo retorno das aulas presenciais nas escolas públicas estaduais. E veja bem que, ano passado, as escolas públicas da rede municipal, elas não reiniciaram presencialmente. Somente as escolas públicas da rede estadual. Aumentou o número de pessoas usando o transporte coletivo urbano, que, por excelência, são locais de aglomeração e que os professores, outros servidores da educação e os alunos utilizam para irem para as escolas. E como o Gésen aí bem falou, as nossas escolas não têm estrutura física arquitetônica que permita a circulação do ar natural. As nossas escolas, como ele bem diz, são, em grande maioria, espaços inapropriados, porque as salas de aula não têm as janelas, né, tem basculantes fixos que não abrem, e também são salas de aulas diminutas que não permitem um distanciamento social, fora outros problemas de infraestrutura que o Gésen já elencou aí. O fato é que nós vivenciamos a segunda onda com muitas mortes de professores, né? Ano passado, nós tivemos para mais de 90 mortes de professores por Covid-19, isso que chegou para o nosso sindicato, e os professores que não morreram, eles seguem tendo que enfrentar as sequelas da Covid-19. Nós temos muitos professores sequelados de Covid-19 que foram contaminados ano passado. Então, foi uma situação triste. Com a segunda onda, nós tivemos a crise do oxigênio, vocês conheceram, vocês acompanharam. Nós tivemos também transferência de doentes de Covid-19 para outros estados, porque a rede hospitalar pública e privada colapsou geral, sem ter condições de internar ninguém.
e tivemos que conviver também com corpos amontoados dentro das enfermarias com os doentes. Então, nós sofremos muito, nossas redes sociais viraram obituários, porque as mortes elas eram expressivas todos os dias. Esse ano, nós estamos novamente em greve pela vida. Ela foi deflagrada no dia 1º de junho, no dia 31 de maio, no dia 1º de junho, as aulas iniciaram e nós estamos enfrentando a greve pela vida. Tanto o governo Wilson Lima, estadual, quanto o governo municipal, Davi Almeida, fizeram o retorno presencial das aulas. Professores voltaram, não é, porque temem retaliações, mas também tem uma maioria, um número significativo de professores que estão na greve. Nós estamos novamente receosos de que possamos enfrentar a terceira onda da Covid-19, porque acreditem que nós estamos ainda numa situação muito difícil. A Covid ela segue ceifando vidas, e acreditem que no momento em que as pessoas retornaram para as escolas, que foi no dia 31 de maio, os casos de Covid começaram a aumentar, os índices de Covid-19 começaram a aumentar e o número de óbitos também começaram a ter um aspecto mais significativo. Então, nós sabemos, gente, que não tem possibilidade de haver retorno presencial das aulas. E nós solicitamos aí de vocês que continuem na resistência, não aceitem voltar, porque retorno das aulas presenciais nesse momento significa um atentado à vida. Estão querendo nos fazer de cobaias. A comunidade escolar não está imunizada. Aqui nós, professores, tomamos a primeira dose da vacina no dia 15 de maio, e só vamos retornar para tomar a segunda dose no dia 19 de agosto. Mesmo assim, as autoridades dizem que nós já estamos imunizados em 80%, em 85%, e já existem condições para o retorno. Mas nós sabemos, e vocês sabem, das condições das escolas, e nós precisamos resistir contra essa necropolítica que querem fazer com que as nossas escolas retornem, não porque priorizam a educação, mas porque têm outros interesses comerciais e do capitalismo, né? Eles têm que atender aí os fornecedores da educação e precisam também, como acontece aqui em Manaus, muitos desvios de verbas da educação para interesses escusos. Esse é o objetivo dos governantes quando eles querem retorno das aulas presenciais. Então, nós estamos aqui lutando pela imunização para termos o direito de continuar no trabalho home office, mesmo que nós sabemos dos seus limites, e que a merenda escolar chegue para os nossos alunos. Tá bom, gente? Desculpa se eu me estendi, mas aí o Gessen deu uma oportunidade e eu achei importante nós mostrarmos a nossa realidade de Manaus. Foi muito triste, foi muito dolorido e continua sendo assim. As aulas retornaram, nós já temos dados, já temos denúncias de crianças que já ficaram doentes e de professores que já estão adoecendo e outros que já levaram o vírus para sua casa. Então, isso tudo é muito triste e nós não queremos vivenciar o que vivenciamos ano passado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada aí, tá, Gésen, também, você ter me dado a palavra. Muito obrigada. Professora Elma, nós que agradecemos, viu? Muito obrigado pela sua fala, muito importante o seu depoimento aqui também, junto com o Gésen. Eu acho que cada vez mais, para todos nós que estamos aqui, isso nos anima. Então, toda a nossa solidariedade aos colegas aí do Amazonas, de Manaus, né? Estamos juntos e a gente vai resistindo aqui. Força para vocês na greve. Muito obrigada mesmo, professora, pela sua fala, viu, professora Elma? Muito obrigada mesmo. Muito significativo. Muito obrigada, viu? Patrícia. Obrigada, prazer. Precisamos conversar mais. Fazer mais Exatamente. lives. Sim. Para trocar as experiências. Obrigada, viu? Obrigada. Ivani, eu vou passar para você se tem alguma pergunta aí para o Gésen, né? Porque
por conta do tempo dele, passo para você para ver se tem alguma pergunta e questionamento para o Gesen, para ele responder, para, né, para dialogar aí com. Pois não, Patrícia, muito obrigado. Aqui, Gesen, doutor Gesen, a pergunta da Jane Mary, ela é professora da EJA, Educação de Jovens e Adultos, aqui em Contagem, nossa grande amiga. Doutor Gesen, poderia explicar para os educandos e educandas da EJA, aqui presentes, que também são pais, mães, avós, dos riscos para a população em geral do retorno presencial para a comunidade escolar, não apenas para os trabalhadores na educação? Obrigado, excelentes suas considerações, né? Eu acho que ele já falou sobre isso, mas se quiser complementar mais um pouco, falar também que aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, foi forçado o retorno da educação infantil com esse argumento, né? Como você bem disse, esse argumento canalha de que crianças não são vetores, que crianças não têm formas graves da Covid. E aí a rede de educação deflagrou uma greve, né? E a partir da deflagração dessa greve, iniciou-se uma campanha de vacinação e acabou espalhando pela região metropolitana, na qual Contagem também está vacinando. Bom, mas a gente sabe que a vacina ela não pode ser somente para os profissionais de educação, ela tem que ser para o todo da população, e somente assim a gente vai conseguir a imunidade que a gente precisa. Aí eu gostaria que, se você pudesse complementar, falar sobre esse risco, né, que vai para além dos profissionais da educação, que vai para toda a comunidade escolar e a comunidade de entorno e a comunidade em geral. Era isso. Obrigado. Eu vou complementar, Ivanil. Ô, Gesen, vou complementar rapidinho, não vai ser longo não, tá? E aí, como a gente está acompanhando aí pela CPI, já vi textos seus também, a gente já divulgou, se colocando contra a Copa América, né? E você falasse para a gente o que pode nos esperar com a realização dessa Copa América nesse cenário aí também da Covid. Obrigada. Ok, então, respondendo aqui a pergunta da professora, né, em relação às repercussões do retorno do ensino presencial em condições epidemiológicas desfavoráveis, eu acho que eu já falei um pouco na minha explanação, e a professora Elma deu um exemplo prático, né, dizendo o que aconteceu com o número de casos de Covid-19 no retorno presencial de 2020 e o que está acontecendo agora em 2021. Então, o que acontece? Não dá de dizer que o retorno do ensino presencial é responsável pela explosão de casos ou pela transmissão comunitária do coronavírus. Não é possível dizer isso, né? Agora, eu tenho certeza que é uma fonte adicional para incendiar a epidemia em qualquer lugar. Ou seja, se eu estou precisando puxar a curva para baixo, se eu estou precisando reduzir o número de casos, voltar ao ensino presencial sem condições sanitárias é, no mínimo, loucura ou mau caratismo puro, porque esses tomadores de decisão, secretários de educação e de saúde também, eles sabem que a transmissão comunitária do novo coronavírus ela é tanto pior quanto mais pessoas você tem circulando e entrando em contato dentro das escolas e fora das escolas, como eu disse, no transporte coletivo, que o professor sai, o aluno também sai da escola para a lan house, para jogar videogame, para mandar e-mail, vai para a lanchonete, vai para a praça, e tudo isso gera contato e o vírus agradece, né? Então, queria responder uma outra pergunta aqui sobre a questão do enfrentamento da epidemia, né? Que foi a primeira pergunta que a Patrícia me fez. Como está sendo a resposta brasileira à epidemia? Um fracasso total. Primeiro, em relação à testagem em massa, né? O que seria o nosso termômetro, né, para o acompanhamento da evolução da epidemia e, com isso, tomar decisões sanitárias baseadas
na realidade epidemiológica da epidemia, jamais deslanchou. Para vocês terem uma ideia, o programa do Ministério da Saúde, chamado de Testar para Cuidar, em 2020, prometeu fazer 24 milhões de testes RT-PCR em 2020. Sabe quantos testes foram feitos ao longo de 2020, quando morreram aproximadamente 200 mil brasileiros de Covid-19? Menos de 12 milhões, ou seja, menos da metade do previsto. Em 2021, continuamos sem testagem em massa. Nós temos países que oferecem até 5 testes para os cidadãos por mês. 5 testes RT-PCR para cada um dos cidadãos, entendeu? Então, é uma situação que a gente precisa lembrar que falhamos na testagem em massa, falhamos na preparação da população para fazer o uso adequado e oportuno de máscaras, para evitar aglomerações, falhamos na contratualização, na aquisição e na distribuição de vacinas, a única arma realmente efetiva e até aqui indiscutível para controlar a epidemia de Covid-19, falhamos de forma bastante clara e é por isso que o Brasil hoje está com aproximadamente 500 mil de mortos de Covid-19 conhecidos, porque eu tenho certeza que nós temos pelo menos aí mais uns 100 mil ou 150 mil óbitos que foram por Covid-19. Nós, inclusive, publicamos um artigo recentemente na revista Caderno de Saúde Pública, mostrando que nós temos um excesso de mortes por causas respiratórias importante em diferentes metrópoles brasileiras que não são explicadas pelo padrão esperado para essa mortalidade por causa respiratória. Ora, se eu estou no meio de uma epidemia, né, onde tem um agente etiológico, um agente viral predominando, que é o novo coronavírus, e está sobrando morte, não vai ser pelo ebola, né? Não vai ser pelo sarampo, né? É claro que é a Covid-19, né? É claro que é o novo coronavírus, né? Então, falhamos absurdamente na resposta sanitária. A outra pergunta é em relação às autoridades, né? Que são responsáveis pelo acompanhamento e orientação dos tomadores de decisão, não apenas na Secretaria Municipal de Saúde, como também na Secretaria Estadual de Saúde. Esses profissionais, de preferência, são profissionais que trabalham na vigilância epidemiológica, são profissionais com formação específica em epidemiologia. Não é pediatra, não é infectologista que conhece de epidemiologia, não é o secretário municipal de saúde, que muitas vezes nem graduação em saúde tem. Pra vocês terem uma ideia, no Amazonas, o ex-secretário estadual de saúde, né, responsável por essas tragédias, corresponsável que aconteceram em Manaus, se exonerou, engenheiro civil, um cara que não sabia nem a diferença de uma máscara N95 para uma máscara de pano, efetivamente, né? Igual o ministro Queiroga, né, que vai para a CPI da Covid-19, admitindo que não leu a bula da vacina que está sendo utilizada no Programa Nacional de Imunização. É uma vergonha, né? É como dizer assim, professor, o senhor conhece o material que vai dar aula na semana que vem? Não conheço. Não conheço, pois é, nós temos um ministro da Saúde que não leu a bula das vacinas, né? Imagina as barbaridades que esse homem poderia falar em relação à epidemia de Covid-19, né? E é por isso que nós estamos nessa situação de total descontrole, porque nós não temos gente qualificada falando sobre a evolução da epidemia, ajudando com as estratégias de mitigação, com as estratégias de controle da epidemia. O que nós temos é curiosos, né, que se especializaram em epidemiologia pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, pediatra querendo passar por epidemiologista, infectologista dizendo que é epidemiologista, né? Então essa é a fraude chamada Brasil, né, infelizmente, né? E por último, né, em relação aos protocolos, né, é possível, tá, voltarmos ao ensino presencial seguindo protocolos e sem vacinação, mas lembrando que tem todos aqueles critérios que eu disse, né? Controle epidemiológico da doença na cidade, seguir as orientações
da vigilância epidemiológica nas escolas, montando o comitê de monitoramento de possíveis casos novos nas escolas para isolar essas crianças, para suspender as aulas quando for o caso, condições físicas nas escolas para que você possa fazer um retorno presencial seguro. Claro que vai ter uma ou outra infecção, né? Isso não tem como acontecer. Agora, você também não pode abrir mão, né, do ensino das crianças, do ensino dos adolescentes e dos adultos, porque há uma ameaça que ela vai acabar ceifando vidas em algum momento, né? Nós podíamos pensar dessa forma mais radical lá no começo, né? Mas agora estamos há quase 1 ano e meio, né, com a epidemia. Então, tem recurso, tem possibilidade de fazer o retorno presencial, mesmo sem a vacina. No entanto, para isso, nós temos que ter algo que falta a quase todos os gestores da saúde e da educação do Brasil: comprometimento com a saúde pública e, principalmente, com a vida das pessoas. Seria isso, a princípio. Alguma pergunta, Ivanil? Então, que a gente já se não tiver nenhuma, nós vamos pedir do Gessen, que já está no horário, né, Gessen? Alguma pergunta? Uma pergunta que eu acho que é muito importante para o Gessen falar sobre isso, é a questão da máscara. Tem uma pergunta que é sobre o prazo de validade da máscara em 95. Mas aí ele já falou no início, eu sei que já falou, sobre as máscaras, o uso correto e tudo. Ele poder falar mais um pouco sobre isso. Eu acho que vale a pena. Isso, é muito importante para as pessoas. Bom, então, assim, ó, eu acho que toda e qualquer máscara, pessoal, vocês têm que lembrar, eu vou fazer uma comparação bem legal, que todo mundo vai saber e que todo mundo vai entender, principalmente sendo mineiro, né, que adora tomar um cafezinho preto com queijo, né? Quando a gente passa o café no coador, eu coloco o pó, não coloco? Aí depois vem a água quente e o que o filtro faz, né? Seja ele de papel ou de pano, ele segura, né, as partículas maiores, né, do café e deixa ele coar e fica só o líquido, né? A máscara é a mesma coisa. Sempre que eu uso uma máscara, se eu não trocar o filtro, se eu não lavar o filtro do meu cafezinho, o que vai acontecer com o meu próximo café? Vai sair aguado, né? Eu vou estragar meu café. O que eu preciso fazer? Pegar meu filtro e, se for descartável, descartar ele, e as máscaras são descartáveis, por isso que eu estou usando esse exemplo. Ou se for um filtro de pano, eu pego o pó que sobrou ali, jogo fora e lavo meu filtro. Não é assim que a gente faz? Com um cafezinho? Com máscara é a mesma coisa. Vocês não podem aceitar o governo dizendo: olha, tem uma máscara de pano aqui para o professor usar pro resto da vida. Primeiro que a máscara de pano não filtra, acho que isso já ficou claro, né? A única coisa que filtra, o único equipamento de proteção individual que filtra micropartículas, e essas micropartículas, gente, é micropartícula mesmo, né? Vocês já devem ter pego um dia um fio de cabelo de vocês, e vocês devem ter olhado para o fio de cabelo, se bobear, a depender da distância, você nem enxerga ele, né? E dependendo da cor, né? O novo coronavírus, gente, ele é 400 vezes menor do que um fio de cabelo. Ou seja, ele é um bichinho muito pequenininho. Então, essas máscaras de pano são balela, elas não servem para nada. E essas máscaras N95, mesmo tendo esse poder de filtragem e respondendo à dúvida da professora, elas são máscaras que rigorosamente devem ser utilizadas uma vez e descartadas depois, né? Nós tivemos, inclusive, situações como o retorno de alguns professores da Universidade do Estado do Amazonas, em que a universidade dava uma máscara para eles usarem durante a semana toda. Como assim? Se uma máscara, gente, terminando de responder a pergunta, uma máscara N95 dessa, ela deve ser utilizada, se for utilizada continuamente, e no caso do professor porque ele fala das 8 da manhã até o meio-dia, na maioria das vezes, uma única vez. Então, se eu uso uma máscara continuamente, tem que ser no máximo 4 a 6 horas e descartar essa máscara N95. Ou, alternativamente, você ter, sei lá, digamos, 7 máscaras em casa e fazer rodízio de máscaras, né? Então, no dia 1 eu uso a máscara 1, no dia 2 eu uso a máscara 2, no dia 3 a máscara 3, de forma que quando eu chego no dia 7,
Eu já esgotei as minhas máscaras e na segunda-feira eu vou usar a máscara que eu usei lá atrás, no dia 1, porque aí deu tempo, provavelmente, do novo coronavírus morrer e ainda tem alguma capacidade de filtragem dessa máscara N95, mas não é o correto. O correto é usar uma vez e descartar. Não é por acaso que elas são consideradas descartáveis. Olha, Ivanil, se não tem mais perguntas, eu vou agradecer, já são 19h06. Agradecer muito, Gésen, a sua participação, espero que em algum momento, né, a gente possa contar com você de novo, agradecer não só essa participação, a sua disponibilidade de sempre estar colocando o conhecimento para ser utilizado, né, estar socializando, todas as vezes que pergunta, você responde, você está sempre divulgando. Então, aquilo que eu disse no início, agradecer, porque muito dos debates que nós temos feito e que nós temos aqui conquistado, realizado e resistido, tem muita participação no conhecimento que você tem socializado conosco. Então, um grande abraço. Tem o Antônio Salvador Braga, então, passar a palavra para o Antônio, Ivanil, e aí eu agradecer muito, Gésen, e assim, valeu demais, e aí a gente continua te acompanhando e continua aí também te perguntando todas as vezes que aparecem dúvida, viu? Foi um prazer e muito obrigado mesmo, valeu demais. Ivanil, está com você, tem o Antônio Salvador e depois passa para o Gésen se despedir, que ele tem aí o compromisso com o horário. Muito obrigada, valeu demais. Ok, então o Antônio Salvador pode abrir seu microfone e fazer as suas considerações. Antônio, você precisa de clicar no Está fechado o microfone do Antônio, gente. Para abrir o microfone, então. De repente, ele está, talvez, com algum problema parecido com o da professora Elma, ou está fechado mesmo o microfone dele? Está fechado, mas ele tem que abrir. Eita, aqui nós estamos querendo passar para o Gésen, então, se ele não conseguir. Bom, gente, eu estou realmente com o meu tempo estourado. Eu vou pedir desculpas para o Antônio, eu não vou conseguir ouvir ele e vou ter que me despedir, né? Mais uma vez, agradecer a todos aí, a Patrícia pelo convite, ela realmente tem razão, nós temos trocado muitas figurinhas, né? Em relação à epidemia, as opiniões que nós temos em relação à evolução da epidemia e as diferentes omissões do governo federal e dos governos estaduais e municipais em relação ao gerenciamento da epidemia no Brasil. Eu preparei um documento, inclusive um artigo, melhor dizendo, que vai ser publicado na revista da editora, ou melhor, na revista do Sindicato da Universidade Federal do Amazonas, agora em julho. Eu posso compartilhar ele com a Patrícia. Tá? É um artigo que está contando um pouco da experiência trágica na gestão da epidemia do Brasil, fazendo um paralelo com Manaus. E ali eu tenho certeza que tem alguns argumentos que podem ser úteis para vocês nessa luta diária aí contra esses charlatões aí da cloroquina, dos falsos prognósticos, né, feitos de epidemia por pediatra e até por infectologistas, né? Então isso é algo que pode talvez ajudar vocês. Eu vou passar isso para a professora Patrícia e a professora Patrícia pode divulgar livremente nos grupos de WhatsApp para quem quiser, até porque isso também foi enviado na segunda-feira passada para a comissão da Covid, né? Mandei para os 11 senadores titulares da comissão e para o vice-presidente da comissão, que é o senador Randolfo Rodrigues. Então, seria isso, né? Mais uma vez agradecer e reiterar o meu apoio aos professores
de Minas Gerais, especial de Contagem, agradecer a participação improvisada da professora Elma, mas muito rica, eu acho que é a voz da experiência, a voz da vivência falando, né, do drama vivido pelos professores do Amazonas, e eu estou à disposição, tá, professora Patrícia, professora Ivanil, professora Elma do Amazonas, né, que sempre conta com a nossa participação para poder ajudar sempre que for possível. A minha prioridade é sempre essa durante a pandemia, né, levar informação para as pessoas, popularizar a ciência e ajudar as pessoas a saírem dessa escuridão que o governo Bolsonaro submergiu, né, milhões de brasileiros ao longo da pandemia. Seria isso. Muito obrigado e boa noite para vocês aí. Tchau, tchau. Boa noite, Jéssica. Um grande abraço aí no povo do Amazonas, viu? Nossa, valeu demais. Fora Bolsonaro. É isso, Patrícia, é que a pesquisa faz, a pesquisa traz luz às trevas, traz luz à escuridão, e o trabalho do GESEM mostra claramente isso, o que faz um pesquisador, o quão importante é o investimento em pesquisa, em educação de qualidade, educação pública de qualidade. Então, muito obrigado novamente ao GESEM, muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui, e uma boa noite também. Obrigado. E vive a ciência, viu? Obrigado aí à ciência, ao conhecimento, à educação pública, né, Ivanil? Obrigado aí a todo o conhecimento, obrigado, Fiocruz. Valeu, Jéssica, muito obrigada, viu? Grande abraço. Boa noite, então. Obrigada, professora Nelma, também, viu? Vamos trocar mais figurinha com a professora Nelma, né, Ivanil? Para frente, a gente fazer aí alguns encontros. Elma, professora Elma, muito obrigada, viu, pela sua participação. Força aí para os nossos colegas e para toda a comunidade escolar aí de Manaus. Grande abraço, viu? Valeu demais. Tá livre aí, Margarida.